E aí, pessoal do jurídico, vamos lá a mais um vídeo sem enrolação. União estável. Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui é que quando eu faço qualquer declaratória aqui, eu não chamo de união estável, eu faço uma declaratória de convivência. Nos termos do 1723 lá, né, com o intuito de constituir família pública, né, contínua e duradoura, né, mas eu não digo que configura uma união estável. Por quê? Porque se houver qualquer discussão, mas aqui eu tenho uma união estável. Não, você mantinha uma convivência. A união estável, quem vai reconhecer é o juiz lá, se houver qualquer discussão. Então ele vai avaliar se ela era pública, se ela era contínua, se ela era duradoura, se ela respeitou, se não havia nenhum impedimento lá do 1521, conforme o parágrafo 1º do artigo 1723. Não se configurará se houver algum dos impedimentos do 1521, tá? Então, as partes, eles não têm como saber disso. Então, como é que eu vou dizer que eles têm uma união estável? Eles mantêm uma convivência lá, com o intuito de constituir família, né, e tal, nos termos da lei. Beleza, superada essa etapa, o meu relógio despertando aqui. Superada essa etapa, vamos lá ao que interessa. O caso concreto é o seguinte, eu já fiz um vídeo a esse respeito. As pessoas já mantêm uma convivência há muitos anos, certo? E resolvem comparecer ao tabelionato para regularizar essa situação. Então, diz o 1639 do Código Civil, quando trata do casamento, que aplica-se, consequentemente, né, a união estável. Eu vou usar a expressão união estável porque vocês já estão acostumados, correto? Então, aplica-se a união estável. É lícito aos nubentes, né, antes de celebrado o casamento, pactuar quanto aos seus bens o que eles aprouver, certo? E o parágrafo 1º desse mesmo artigo fala que o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar na data do casamento. Então, ou seja, o regime de bens entre os cônjuges, entre os companheiros, começa a vigorar na data do início da convivência. Certo? E diz o artigo 1655 que é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição expressa em lei. Certo? E o 1725 diz o seguinte, que na união estável, salvo o contrato escrito entre as partes, prevalece no que couber quanto aos bens, né, o regime da comunhão parcial de bens. Então, a gente combinando todos esses dispositivos de lei, 1639, 1655 e 1725, você chega à seguinte conclusão. Bom, eu mantenho uma convivência com a pessoa há 5 anos. Não havia pacto. Então, diz a lei, né, o 1725, que se não houver pacto, prevalece quanto ao regime de bens, o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que foi adquirido a título oneroso desde o início da convivência é patrimônio comum. O que foi adquirido, né, a título gratuito, né, semelhante ao regime da comunhão parcial de bens, é patrimônio privado de cada cônjuge. Correto? Então, quanto a você saber o que é patrimônio comum, o que é patrimônio privado, eu remeto você para um vídeo meu que fala as espécies de patrimônio dentro da sociedade conjugal, tá? Então, o que acontece? Né? A gente, analisando os 3 artigos, eu não tenho como, eu posso fazer a declaratória e posso pactuar, mas o que foi para trás, o bem que é patrimônio privado de um dos cônjuges, ele tem que ficar para ele. O que é do outro tem que ficar para o outro. O que é patrimônio comum, eles podem ficar para ambos ou podem partilhar esse patrimônio antes de oficializarem essa convivência. Não dá para eu contrariar a lei, certo? Não dá para eu contrariar a lei. Por quê? Porque é nula a convenção ou cláusula dela que contraria disposição expressa de lei. O 1725 diz que se não houver pacto na convivência, prevalece o regime da comunhão parcial. Então não dá, que é a consulta do casal aqui, eles adquiriram vários bens a título oneroso, mas eles queriam que esse bem fosse patrimônio privado de um deles só. Não dá para eu colocar isso no pacto, porque esse pacto vai ser declarado nulo. Se houver qualquer discórdia entre eles, depois será declarada nula essa cláusula desse pacto que eu vou celebrar, correto? Então, é impossível que eu faça isso contrariando disposição expressa de lei. Então, para trás, dá para eu adotar o que o regime da comunhão parcial de bens me permite fazer. E para frente, daqui para frente, por quê? Porque para trás, né, o regime começou desde a data do início da convivência. E eles querem fazer um pacto, uma declaratória de convivência retroativa. Daqui para frente eu posso combinar o que eles quiserem.
Então eu poderia fazer um pacto misto, né? Para trás de uma forma e para frente de outra? Poderia, sem problema nenhum. Minha opinião, tá, gente? Eu não vejo nenhum problema. Tá? Eu não estou misturando, não. Eu estou simplesmente separando. Porque no casamento não tem como fazer isso. Porque você casa hoje, o pacto vai valer do casamento para frente. Agora, na convivência, né, na união estável, sem problema. Porque você já pode, né, ter uma convivência aí há 10 anos e resolver pactuar alguma coisa daqui para frente. Daqui para frente você pode pactuar o que vocês quiserem, mas daqui para trás vocês têm que respeitar o que está lá no 1725, ok? Então, por hoje é só. Acesse casascartório.com.br e lá vou direcionar vocês para vídeos com muita qualidade e o direito na prática, conforme eu expus nesse vídeo aqui para vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.